Olá, meus queridos e amados irmãos, aqui é a missionária irmã Irineia. Quero estar aqui me apresentando, a missionária Irineia. Estou fazendo esse primeiro vídeo, um vídeo de edificação, um vídeo para nós falar do amor de Jesus, a palavra de Deus. Tive relutando bastante tempo para fazer esse vídeo, mas Deus está me chamando para compartilhar minhas experiências, meu tempo na caminhada com Jesus, Deus da minha infância. Estou aqui. E eu queria compartilhar hoje com os irmãos o tema desse vídeo que está escrito na descrição. O que é fazer missão? O que é fazer missão, irmãos? Não é uma coisa fácil, mas também não é difícil. O que é ser missionário? Muitos acham que ser missionário é ter uma carteirinha de missionário e ir pelo mundo, pela África, pelos países menos favorecidos, que aqui no Brasil, né? Quero falar para os irmãos que eu estou falando aqui de Santa Catarina. Sou do Rio Grande do Sul, mas atualmente moro em Santa Catarina. E estou aqui com a missão. Deus me colocou aqui nesse lugar com a missão para ajudar, para acrescentar. E agora começar a fazer os vídeos do YouTube para levar a palavra, levar o amor e ajudar mulheres, assim como muitas experiências eu tenho para contar, muitos testemunhos. Em outros vídeos irei estar falando para os irmãos, as irmãs. Esse canal eu quero dedicar às mulheres, né? Que assim como eu, muitas coisas passou e estão passando, né? E assim como eu estou vivenciando, queria entrar na casa de vocês, ser uma irmã, uma amiga, uma parceira, para nós contar nossas experiências, dividir nossas dores. Amém, irmãos? Glória a Deus. O que fazer missão? Quando devemos olhar, quando que nós vamos olhar para o nosso próximo? Eu anotei tudo aqui, irmão, que às vezes eu posso me perder. Quando vamos olhar para o nosso próximo, ter o olhar de Jesus. Devemos olhar para o nosso irmão como o olhar que Cristo nos olhou, com amor, compaixão, misericórdia. É o que ele teve, que ele andou nessa terra. E foi os maiores missionários que teve nessa terra, foi Jesus. Né, irmãos? O mundo se tornou individualista. Hoje em dia não tem. Então tudo, cada um para si. Assim, não digo todos, né, irmãos? E esse vídeo eu quero passar e falar e conscientizar, né? Se os irmãos que estão fazendo, as irmãs, o meu próximo está fazendo já, amém. Mas para aqueles que às vezes endureceram o coração, que às vezes não tem o coração missionário, que nem eu digo, né? Que a gente deve ter um coração missionário. O meu coração queima para ser missionário, mas não para ter um título de missionária. Claro, se Deus levantar, amém, e a outros países levar, mas não precisa ir muito longe. A gente tem que fazer aqui, agora é a hora, na nossa volta. Irmã Irineia, o que a irmã Irineia está querendo dizer? Que a missão é até no nosso bairro, no nosso vizinho. Será que nós conhecemos o nosso vizinho? Sabemos o nome? Às vezes passemos para ir para o trabalho, ir a algum lugar e só demos bom dia, boa tarde, não conhecemos o nosso vizinho. Ali, nossos vizinhos, às vezes, nossos parentes, nossos irmãos estão precisando de um apoio, precisando de uma palavra. Missão não é só dar a cesta básica.
e dando a cesta básica e achar que tá tudo bem. Missão é muito mais que um além de uma cesta básica. Missão é tu te doar o teu tempo, doar. Tem uma palavra que diz, que agora eu esqueci de anotar ali, que não adianta você levar o alimento e faltar o espiritual, e vice-versa. Não adianta levar o espiritual e o teu irmão ficar com fome. Amém? Em 1 Coríntios, para não ficar só nas minhas palavras, 1 Coríntios 13 fala do suprema excelência da caridade. Eu vou ler um pedacinho para os irmãos. Ainda que falasse a língua dos homens, dos anjos, e não tivesse a caridade, com a caridade nada seria, como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios da ciência e tivesse toda a fé de maneira tal, transportasse os montes, se não tivesse a caridade, nada seria. 1 Coríntios 13, depois os irmãos reflitam em casa. Amém? Glória a Deus. Então, continuando, irmãos, o mundo, ele está muito individualista. O mundo é cada um para si. E Deus está me chamando nessa missão para falar, entrar na casa dos irmãos, para falar. Eu sei que muitos não são cristãos, que nem a gente, eu sou evangélica. Eu vou entrar na casa de pessoas que às vezes não acreditam em Deus, tem outras religiões, e a gente respeita, né, irmão? Que tudo leva a Deus. E nem todas levam a Deus, né? Mas a maioria, né? Mas Deus está dentro do nosso coração. E o Espírito Santo que faz a obra, né? Nos convence. Então, eu queria falar para os irmãos que o que é fazer missão. Eu tá relutando em fazer esse vídeo, meu primeiro vídeo, eu nem sei como, se eu vou postar. Eu tô só ensaiando, se ficar bom eu posto. Mas Deus tem me chamado para a obra missionária. E eu tenho relutado. A irmã quer dizer então que a irmã vai sair pelo mundo? Gostaria eu, mas não é a minha hora. Então, de repente, a missão que Deus me concebeu é de falar no canal, falar para os irmãos, né? As mulheres, o meu próximo, o amor de Jesus. Muitos na igreja esperam, assim, que receberam a profecia que nem eu recebi, que eu seria uma missionária de nações. Nações quer dizer que é o mundo, né, irmãos? As etnias, os países. E, de repente, eu vivo numa realidade aqui que como, quando, aonde que vai acontecer, mas de repente é pelo canal do YouTube que atinge vários países, né? Não vou pegar uma mala e gostaria eu de experimentar viajar, nunca andei de avião em outros países. Irmã, eu tô falando assim, a irmã é meio enrolada, mas vamos indo. Deus me apertou e eu tenho que fazer esses vídeos, tenho que falar para os irmãos. Muitos irmãos estão parados, estão tristes na caminhada, muitos eram missionários. E esse canal, como tem o título de missão com propósito, né? A minha missão é de levar a palavra de Deus e com propósito de levar. Então eu gostaria que cada irmão, cada irmã tivesse um coração missionário, que nós viesse olhar para o nosso próximo, que nem tem uma palavra que diz também na Bíblia, tive nu e não me vestisse, eu não sei a ordem da palavra, tive nu e não me vestisse, tive preso e não me visitaste. Então é muito forte, né? E nós temos num mundo hoje de tecnologia, de geração, que cada qual quer ganhar.
ganhar e correr atrás, não que seja pecado, de ter as coisas boas. Gostaria também de, quando Deus me abençoar, de viver do melhor dessa terra, que eu tenho promessas de Deus e sei que Deus vai me abençoar. Gostaria de vivenciar coisas boas nessa terra, mas a gente tem que vivenciar as coisas boas nessa terra e dizer que a nossa morada não é aqui, é lá no céu. Então, que nós viemos olhar para o nosso próximo, que Deus está pedindo. Que Jesus, eu falo assim, que Jesus era do povo, do povão. Jesus, ele não glamourou as coisas, que nem tem hoje em dia, que eu vou entrar em vários assuntos, irmã, para entrar no contexto que eu quero falar. Que Jesus, ele estava no meio dos fraudadores, dos ladrão, das prostitutas, assim, vários tipos de pessoas, assim, que faziam coisa errada. Ele participava, ele almoçava, jantava, ele ia em lugares, foi até em casamento, transformou água em vinho, e teve várias passagens, assim, pelo povo, né? E ele foi pobre também, nasceu numa manjedoura, então, e ele era filho do rei, filho do nosso Deus Altíssimo, e ele quis mostrar, ele poderia ser o que ele quisesse, mas ele quis mostrar a humildade, a simplicidade, que é o que nós devemos ter. Muitos não têm oportunidade de estar que nem eu agradeço todo dia, né? A gente às vezes reclama, falando de missão também, que às vezes a gente reclama muito, nosso próximo não tem. Às vezes a gente reclama de os afazeres dentro de casa, as mulheres, né? Muitos não tiveram oportunidade de almoçar, de jantar, tomar um banho, estar dormindo numa cama quentinha, que aqui no sul, na Santa Catarina, é inverno agora, não sei de onde esse vídeo vai chegar. Põe aí nos comentários de onde você é. Na medida do possível vou respondendo. Amém? Glória a Deus. E a gente, às vezes, é ingrato, que às vezes, se tem a louça, é porque nós tivemos o que comer. Se tem a cama desestendida, é porque nós tivemos aonde dormir. E muitos estão pela rua, passando frio, fome. E o que eu quero passar para os irmãos é que nós tenhamos um coração contrito, quebrantado, missionário, para olhar o nosso próximo. Irmã Irineia, mas eu já estou fazendo missão. Amém, irmãos? Continue e faz um projeto na sua igreja, no seu bairro. Aqui na minha vizinhança, no bairro onde eu moro aqui, tem as vizinhas que a gente tem um necessitado, uma criança, um adulto precisando de roupa. Elas vêm, elas já sabem que eu arrecado roupa. Olha, irmã Irineia, tem uma sacola de roupa que tirei do meu filho. Você quer? Eu disse, amém, irmãs. Aquela roupa já, se não serve para mim, que eu tenho um menino, meu filho do coração, que é o netinho do meu marido, e a gente tira para ele, se o que não serve para ele já doa, e é assim, a gente vai fazendo aquela corrente do bem, né? E eu faço assim, épocas de Natal, assim, eu faço, como já tenho, isso é outra história para outro vídeo, tive culto caseiro muitos anos, né? Outros chamam de cédula, na casa a qual a vizinhança vinha, as igrejas vinham participar, e foi muito lindo até enquanto durou, mas até ali Deus disse basta, e ali eu promovia, né? A festa para as crianças de Natal, arrecadava os presentes, brinquedo, depois dava o cachorro quente, e foi muito abençoado, assim. Então eu tenho esse coração missionário, assim, para ajudar. Queria eu ter bastante condições de ajudar o meu próximo, mas vai muito mais além do com a cesta básica. Você pode
pegar e visita o seu vizinho. Tem aquela passagem da mulher também que pede se para e os filhos pediram vasilhas emprestadas, né? A qual Deus, o profeta, profetizou ali e teve o azeite. E, e ela saiu, e os meninos saíram a pedir os filhos, né? Emprestado as vasilhas. Aí às vezes eu pergunto para mim, serve para mim, primeiro passa por mim, para depois para os irmãos. Será que nós conhecemos nosso vizinho? Nós conhecemos ou nós somos só, né, eu repito de novo, só dando oi, bom dia, boa tarde, e não sabemos nem o nome do nosso vizinho. Então a gente deve ter comunhão com todos, né, irmão? A gente não deve ser mais que os outros. Viemos nesse mundo para ser um só, que nem Cristo foi, né? E nos dar as mãos para ajudar o nosso próximo. Ah, irmã, eu não tenho nada para dar. A gente sempre tem, né, o que dar, o que ajudar, ou um quilo, ou uma peça de roupa. Um exemplo, eu tenho meu guarda-roupa aqui do menino. Eu só tenho as roupas que eu uso, que eu realmente vou usar. Senão eu pego, tiro e dou pro meu próximo, e sempre Deus está abençoando e vindo mais. Tem que tirar o velho para vir o novo. E é isso, irmãos. Eu peço desculpas para os irmãos, que às vezes eu me tropeço nas palavras, mas que nem eu disse para Deus, Senhor, eu não sei falar como eu vou gravar vídeo. E ali em Jeremias fala, né, de que Deus chamou Jeremias para fazer uma grande obra. E aí ele diz, antes que te formasse no ventre te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei para as nações como profeta. E essa palavra cai direto. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou uma criança, porque aonde eu te enviar tu irás, e quando eu te mandar tu falar. Amém, irmãos? Então aqui eu tô falando meio tropeço nas palavras, não sei falar direito, o vídeo não tá editado, o cenário é a minha casa humilde, que convido os irmãos para entrar e estar comigo, que sejam bem-vindos. Amém? Aqui é irmã Irineia, eu sou evangélica e tenho o ministério da pregação, do louvor. O louvor é adoração, irmãos. Eu não me chamo cantora e nem sou cantora, mas eu, pela misericórdia de Deus, eu adoro. Desde criança eu tinha uma dupla com a minha irmã Sara. A gente começou, ia nas igrejas, louvava. E aí foi por um tempo a gente se distanciou e eu continuei o louvor. Por muitas vezes eu recebi críticas, mas eu continuei. E se você tem algum ministério, não pare, continue, a hora é agora. Vamos propagar a palavra de Deus, vamos ajudar nosso próximo, porque, que nem eu digo, para a gente ter um coração missionário. Amém, irmãos? Então, este foi o vídeo de hoje, eu quero agradecer. E o meu primeiro vídeo. Eu não sei se eu vou postar, mas se eu postar, os irmãos estarão olhando, amém? Glória a Deus. Eu falo também do projeto, irmãos, de cestas básicas, né? Que é a qual, quando Deus me abençoar, que no momento eu não tenho condições, só sonhos que serão realizados, e creio que Deus vai realizar. Então, assim, eu penso assim, vou começar uma distribuição de cesta básica. Mas aí eu já penso assim, da cesta básica, todo mundo dá. Mas aí eu já pensei no kit higiene. O que seria o kit higiene? Não adianta dar só a comida, e aí o meu próximo tá precisando da parte da higiene, né? Um sabonete, uma pasta de dente, um absorvente para as mulheres, as escovas e material escolar para as crianças também, né?
Então, tudo tem um sonho que tá tudo coisa. Ah, Marinê, a irmã tá contando seus sonhos. Tô contando, que é pra compartilhar com os irmãos, para os irmãos agarrar essa ideia de quando doar cestas básicas, doou o kit higiene, por simples que seja, um sabonete, um shampoo, uma esponja, duas, três escovas de dente, e que a pessoa tenha a necessidade, o material escolar também, a qual eu passo assim todos os anos, às vezes, né? Tá meio difícil as coisas, mas sempre de um lado ou do outro Deus provém. E o menino aqui de casa, que é o Josué, foi ele que me incentivou a fazer esse canal. Então, Deus usou ele assim para mim fazer esse canal, abrir esse canal no YouTube para ajudar pessoas, contar minhas experiências e ajudar mulheres que às vezes estão aí assim pensando que não é nada, mas você é alguém para Jesus. Você é alguém para Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Então, estarei aqui contando muitas experiências que passei, que ainda vivo. Amém, irmãos? Então, este foi o vídeo de hoje. Quero agradecer a todos. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Deixa no comentário um oi, da onde você está falando, para mim conhecer você. Amém? Um abraço a todos.